Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí do outro lado, né, alunos nossos do Prof. EPT, do Seminário de Pesquisa, alunos e alunas. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês um pouco sobre o Seminário de Pesquisa em si, né, que é o projeto que a gente pretende levar a cabo aí nesse semestre, né, sobretudo para poder desenvolver as habilidades com relação à pesquisa e culminar, né, no final desse semestre com a produção do pré-projeto de vocês, né? Bom, no vídeo anterior, o professor Rodrigo já deu já conseguiu falar um pouco mais aí sobre o curso de um modo geral, e nesse vídeo agora nós vamos trabalhar basicamente a construção, né, do memorial e do currículo Lattes de vocês, né? Então, essa disciplina, né, que nós estamos aqui ofertando no mestrado, a disciplina de seminários de pesquisa, né, aqui do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas, vocês vão até o final do curso aí trabalhar comigo e o professor Rafael Neves e com o professor Rodrigo também, que vocês já inclusive já tiveram outros contatos aí, né, anteriormente. Bom, então é importante que a gente ressalte a grande importância desse documento que vocês vão produzir agora no início do curso de seminários de pesquisa, o memorial, né? O Lattes é uma plataforma de currículos oficial aí dos pesquisadores, que o próprio CNPq utiliza até como uma obrigatoriedade dos pesquisadores para que não só o CNPq, mas outras agências como a CAPES, a FAPEMIG, né, e entre outras, uma obrigatoriedade que todos os pesquisadores possam registrar suas atividades nesse currículo, para que possa haver aí uma padronização, né, da avaliação dos pesquisadores de um modo geral. Então, eu acredito que muitos de vocês já tiveram algum contato com o Lattes, já possuem o Lattes ou já ouviram falar pelo menos, certo? Nessa aula de hoje o nosso foco vai ser para aqueles que ainda não cadastraram, né, e que precisam de fato ter um pouco mais de conhecimento. Vai ser fundamental que ao final, né, dessa primeira avaliação, que é a entrega do memorial e do Lattes, vocês tenham um documento que vai descrever a trajetória acadêmica de vocês, que vai ser o memorial, e um documento oficial, que é o Lattes, que vai estar registrando todas essas atividades que vocês já descreveram, né? Então, é importante que a construção e a atualização de ambos aí, ela ocorra de maneira conjunta, né? E que vocês possam cada vez mais se familiarizarem com a plataforma do CNPq, porque é muito importante, enquanto pesquisadores que vocês são, né, alunos do mestrado profissional, educação profissional tecnológica, pesquisadores, vão desenvolver um projeto de pesquisa, é fundamental para o programa e para a carreira de vocês, que vocês possuam aí um currículo Lattes corretamente atualizado, certo? Bom, então, falando um pouco sobre o memorial, nós podemos citar aqui Stecanella e Moraes, de 2009. Esse texto eu vou disponibilizar, vai ficar disponibilizado junto aqui com a atividade, em que eles dizem, né, o seguinte: escrever um memorial traz a possibilidade da reflexividade. É o momento de voltar para si, de pensar, refletir, retomar, rememorar, reviver e, por que não dizer, reafirmar certos conceitos. Mudar outros e perceber que, mesmo ao concluir uma formação acadêmica, também chamada de formação inicial, permite ao final desta dar-se conta de que é preciso uma formação continuada, pois a trajetória apenas iniciou, inquietou o que parecia estar sabido, aprendido, acomodado. Então, como a gente pode observar nesse trecho, o memorial
é essa possibilidade de vocês refletirem sobre a trajetória acadêmica que vocês possuíram até esse momento e pensar naquilo que de fato vocês querem continuar, no que vocês querem rever, não é? Concluir essa formação ou tomar um caminho um pouco diferente daqueles que vocês obtiveram na formação inicial, agora nessa formação continuada que é a pós-graduação stricto sensu. É importante que no memorial vocês possam, ao longo do texto, estabelecerem conexões, né, entre a trajetória de vida de vocês, entre as experiências que vocês já tiveram e as possibilidades de pesquisa que vocês almejam desenvolver ao longo deste curso do mestrado, né? Então, falando um pouco sobre o texto em si, qual é o gênero textual que vocês vão trabalhar, né? Um gênero textual discursivo, e vamos falar um pouco também mais sobre biografia, né? Então, citando aí Marcuse, né, ele diz que os gêneros textuais, né, podem ser definidos como unidades formadoras de sentido, com determinados propósitos ou intencionalidades discursivas. Nesse sentido, a vontade do emissor poderá ser revelada por meio do discurso, informar, convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se, opinar. Nesse caso específico, vocês vão utilizar, né, como ferramenta o gênero textual discursivo, vocês vão fazer uma escrita, uma intencionalidade discursiva no sentido de narrar a história de vocês e conectar com um ponto no futuro relacionado ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Então, é importante que vocês apresentem aí as potencialidades que vocês desenvolveram ao longo da trajetória acadêmica, da vida pessoal de vocês também, enfim, elementos que possam contribuir com a justificativa de experiência que vocês possuem para a construção de uma pesquisa em educação profissional e tecnológica. Bom, e isso, de certa forma, não deixa de ser uma biografia também, uma autobiografia, né? Uma narrativa sobre a descrição crítica da sua vida acadêmico-profissional. Então, é importante que vocês façam reflexões, né, acerca da trajetória que vocês percorreram ao longo dos últimos anos para chegarem até aqui, não só as experiências formais de educação, acadêmicas e profissionais, mas as não formais também, né? É importante a gente entender que para construir um projeto que visa uma educação profissional tecnológica calcada no ensino integral, no conhecimento, né, no sentido omnilateral, é importante que vocês também agreguem conteúdos, elementos que não fiquem aí apenas restritos àqueles da sua vida formal. É importante que todas as suas experiências que possam ser relevantes para este momento possam ser trazidas para este documento. Lembrando que este documento é fundamental na trajetória de vocês, uma vez que será através da leitura dele que os orientadores, né, a banca, irá, o colegiado, essas pessoas irão escolher os seus respectivos orientados, né? Uma vez que, a partir daquilo que você escreveu, quanto mais próximo, né, também das vontades, das especialidades de pesquisa dos orientadores, né, mais possível de que haja aí um casamento orientador-orientado, né? Então é muito importante que você seja bem claro e objetivo no que você tem como parâmetro aí, né, do que irá pesquisar ao longo dos próximos 2 anos. Bom, então o memorial, a gente vai falar um pouco mais de forma mais detalhada na sequência, mas os elementos que contém essa ideia de memorial que a gente está apresentando aqui
São basicamente um cabeçalho de identificação, falando sobre o seu nome, enfim, a sua formação acadêmica, a atuação profissional, né? Qual é a sua atuação profissional ao longo dos anos, quais foram as suas participações em eventos relevantes, né? Por que você escolheu fazer este mestrado, né? Suas expectativas sobre esse mestrado. É importante também que, num determinado ponto, você indique qual linha de pesquisa e macroprojeto você deseja seguir, ou quais linhas você está disposto a seguir, ou disposta a seguir. E, por fim, quais temas você objetiva pesquisar dentro de cada um desses macroprojetos que você elencou como possíveis macroprojetos de trabalho, de pesquisa, correto? Bom, então, falando um pouco do modelo, nós vamos apresentar aqui para vocês como que você vai acessar o documento. Na verdade, o documento ele está aí no ambiente virtual e você não precisa de baixar, você não precisa de colocar novamente, basta que você comece a escrever direto no documento que está disponível, uma vez que o sistema automaticamente já vai fazer uma cópia para você, tá bom? Bom, então quando você vai na atividade aqui, né, Lattes e Memorial, material e direcionamentos para produção e entrega, basta que você acesse aqui o modelo, né, modelo de memorial. Então, como está aqui nas instruções, você só precisa de acessar o modelo de material e aqui já está programado para que seja realizada uma cópia para cada aluno. Então, basta você entrar, você vai para o documento e aqui você começa a escrever em cima desse modelo. E não precisa de baixar, não precisa de fazer absolutamente mais nada, nem transformar em PDF. Escreve aqui, à medida que você vai escrevendo, quando você finalizar, você vai entregar lá a atividade, mas não precisa de fazer nenhuma outra ação nesse documento aqui. Bom, então, falando especificamente sobre esse modelo, nós começamos aqui com os elementos 1 e 2, né? Então, como nós dizemos, como nós falamos aí nos slides anteriores, né? O primeiro item aí vai ser o cabeçalho, onde você vai colocar o seu nome, o local e o ano. O segundo item, você vai falar sobre a sua formação acadêmica, tá? E depois, no item 2.1, você vai falar sobre a pesquisa que você já desenvolveu ao longo da sua vida. Então, você vai citar projetos desenvolvidos ou em desenvolvimentos, a obtenção de bolsas que, porventura, você tenha conseguido junto a agências de fomento, participação em grupos de estudo ou de pesquisa, enfim, a produção em forma de livros, capítulos de livros, artigos publicados, né, trabalhos completos ou resumos em análise e eventos científicos, todas as atividades relacionadas à pesquisa. Já no item 2.2 você vai fazer uma digressão aqui sobre os eventos relacionados à extensão. Então, consultorias, palestras, disciplinas ministradas em cursos de extensão de curta duração, trabalhos técnicos, desenvolvimento de tecnologia em conjunto com empresas, enfim, tudo relacionado a trabalhos voltados para a comunidade. Tá? Bom, já nos elementos 3, 4, 5 e 6, nós vamos falar basicamente o seguinte. No elemento 3, você vai falar sobre as atividades relacionadas à sua atuação profissional. Então, atividades relacionadas à gestão escolar, outro ambiente administrativo, experiência em outras atividades, seja na indústria, no comércio, serviço, né? E ainda atividades relacionadas a ensino e orientação, onde você pode citar, porventura, experiências didáticas em disciplinas, nos níveis médio ou até superior, enfim. E
outras atuações aí, como membro de colegiado, comissões, participação em comissões julgadoras de concurso, aprovação em concursos, enfim, todas as suas atuações profissionais relevantes para a escrita desse projeto. Já nos itens 4, 5 e 6, nós vamos falar, vocês vão escrever respectivamente no item 4 a sua participação em eventos, citando e descrevendo a participação em eventos que são importantes para a sua formação, para a formação do seu perfil acadêmico e que possa contribuir para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? No item 5, você vai explicar os motivos que você foi impelida ou impelido, né, a fazer esse mestrado e quais são as expectativas que você possui sobre o curso e o desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Então, aí a gente fecha com os itens 3, 4, 5 e 6. E, por fim, os elementos 7 e 8, nós temos aqui no elemento 7, é importante você elencar quais aí dos macroprojetos aqui dentro das duas linhas de pesquisa. Então, as duas linhas é práticas educativas em EPT e organização em memórias e de espaços pedagógicos na educação profissional tecnológica. Na primeira de práticas, temos 3 macroprojetos: as propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais no ensino da educação profissional tecnológica. O segundo macroprojeto é a inclusão e diversidade em espaços formais e não formais do ensino. O macroprojeto 3, práticas educativas no currículo integrado. Esses macroprojetos, então, relacionados à linha de pesquisa número 1, práticas educativas em educação profissional e tecnológica. Já a linha de pesquisa número 2, né, organização e memórias de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica, né, você vai ter aí os macroprojetos 4, história e memórias no contexto da EPT, o macroprojeto 5, organização do currículo integrado na EPT, e o macroprojeto 6, organização de espaços pedagógicos na EPT. Você, então, ao longo do seu memorial, no item 7, você vai descrever aí quais macroprojetos você elenca como os possíveis interesses que você vai desejar desenvolver aí ao longo do seu projeto de pesquisa, né? E, por fim, para cada macroprojeto elencado, importante que você indique quais temas lhe agradam mais aí para realizar a sua pesquisa. Então, dentro de um macroprojeto, por exemplo, dentro da História e Memórias no contexto da EPT, que tema relacionado à história da EPT você especificamente gostaria de pesquisar? Então, é importante que no item 8 lá você diga isso para a gente, certo? Bom, então, com isso a gente fecha essa primeira parte aí sobre o memorial e a gente já fala na sequência aí sobre o currículo Lattes, né? Então, nós vamos utilizar como referência, até como material aqui para apresentação desse vídeo, o livro desenvolvido, manual de orientações desenvolvido aí pelo Instituto Federal do Maranhão, né, junto com o CNPq, onde eles fizeram aí um manual de preenchimento do currículo Lattes, tá? Bem detalhado, tá atualizado, certo? Então, a equipe executora foi toda lá do Instituto Federal do Maranhão e, basicamente, desenvolvido aí, né, compilado pelo pessoal da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação de lá, certo? Bom, é um livro extremamente recente, agora de 2020, né, um manual extremamente recente, e então a gente entende que ele está contemplando a atual plataforma, tá? De qualquer forma, é importante ressaltar que nesse vídeo a gente vai trabalhar apenas
com o foco principal vai ser o cadastro, tá? E no caso, o cadastro do currículo Lattes, né? Para quem não tem, a gente vai dar uma pincelada sobre a atualização dos dados, mas é importante que vocês possam aí fazer a leitura, né, desse material e mexer na plataforma, uma vez que ela é bastante intuitiva. Então, à medida que tem algumas explicações aí nesse manual, você consegue ter um direcionamento um pouco mais específico para a atualização dos dados de maneira correta. Tá? Bom, então quando a gente fala aqui na criação, né, as orientações para a criação do currículo Lattes, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acessar a página do Lattes, né, lattes.cnpq.br, e ali no canto direito vocês vão lá, currículo Lattes. Quem tem já o currículo pode só atualizar, quem quer buscar algum currículo é só clicar em buscar, mas para aqueles que ainda não tem, você clica aqui em cadastrar novo currículo, certo? Quando você clica em cadastrar o novo currículo, né, então você foi aqui, primeiro passo, acessar o lattes.cnpq.br. Segundo passo, clicar em cadastrar novo currículo. O passo 3, aí é um pouco mais longo, na tela aberta, você vai preencher esse formulário com todas as informações requisitadas. Então ele começa aqui com esse cadastro, onde você vai ter que preencher o país, o seu e-mail, confirmar o e-mail, uma senha, confirmar uma senha, né? Essa é a aba do cadastro inicial. E aí, ainda nesse passo 3, você vai ter que preencher todo esse fluxo que está aqui. Então essas informação pessoal, endereço de informação, atuação, isso daqui tudo ainda está dentro desse fluxo, tá? Então a gente, quando clica em informação pessoal, você vai colocar lá nome civil, os dados pessoais, dados de nascimento, né? Enfim, vai preencher aqui, né? Aí você tem até agora uma questão do nome social, enfim, né? Isso é uma coisa bacana que o Lattes está colocando agora. E aí você pode até colocar nesse ponto a foto do perfil, tá? Então, esses dados eles não serão exibidos para consulta pública, né? Como dados de passaporte e tal, eles também não são nem obrigatórios, tá? Mas é importante que vocês coloquem aqui todos os dados corretos, né? Porque ele cruza com outros bancos de dados. Então, principalmente, ele só permite você fazer o seu cadastro utilizando só permite um perfil para cada CPF. Então, é muito importante que você tome cuidado nessas informações. Bom, aí depois você vai passar para a aba de endereço e contato. Então, você vai colocar lá a instituição, país, bairro, cidade, né? Então, assim, o único dado que vai ser exibido na busca pública é a sua instituição. Os outros dados não são exibidos na consulta pública. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Mas a instituição, sim, vai aparecer porque isso é de interesse da comunidade de pesquisadores, né? Depois você vai colocar aqui para formação acadêmica. Na formação acadêmica, né, nesse passo aqui, você vai colocar informações sobre formação concluída e andamento, né? Então, por exemplo, uma em andamento que vocês vão colocar aqui, para quem estiver cadastrando, a formação, né, o mestrado profissional, educação profissional tecnológica, na instituição sendo o IF Sul de Minas, e o início 2021, certo? Bom, o concluída você sempre vai ter o ano de início, o ano de conclusão e a instituição. E aqui dentro da formação acadêmica você vai ter que escolher aqui numa lista suspensa, certo? Por fim, bom, na sequência aqui a gente vai falar um pouco sobre atuação profissional. Então, você, se não tiver nenhum vínculo profissional nesse momento, você clica em não, tá? Neste momento. Mas se tiver, você clica em sim, ele vai liberar os outros campos para você poder preencher, tá? E aí você vai inserir as informações sobre a sua área de atuação,
tá? A sua atuação de pesquisa, sobretudo, né? E aí, quando você clica aqui na lupa, né? Então, voltando aqui, ó, né? Aqui você tem uma lupinha, certo? Essa lupinha na área de atuação, ela vai abrir todas as áreas, né, que o CNPq ele distribuiu, né, as áreas do conhecimento nessas outras grandes áreas cadastradas aqui. E aí você vai, à medida que vai clicando no mais aqui, você vai abrindo sub-áreas até chegar né, ao menor nível hierárquico aí possível, para ser mais específico acerca da sua área de atuação. Tá? Você poderá também, né, colocar nas habilidades linguísticas o nível de compreensão, leitura, fala e escrita do idioma, né? Essas informações sobre o idioma não são obrigatórias, mas são importantes que você coloque lá aqui, né, nas habilidades linguísticas, né, inglês, espanhol, francês, o que você puder, que você tiver condições aqui de dizer que você compreende, lê, fala, escreve. Aí ele vai ter várias opções de bem, mal, né, fluente, enfim. Certo? Bom, com isso, o que acontece? A gente vai para os passos 4 e 5. Então, o passo 3 foi esse cadastro. O passo 4 é o seguinte: toda vez que você entra lá, você tem que clicar em salvar, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. E aí, quando você concluiu o seu cadastro, né? E aí, a partir daí, você vai poder iniciar o preenchimento dos dados, né? Essa etapa ela pode levar até 24 horas para que você possa ser localizado aí na rede, né? Na busca aí como um pesquisador, né? E aí, você, quando buscar, por exemplo, pelo seu nome, vai aparecer um pequeno resumo que vai ser construído pelo próprio site, no caso do CNPq, ou editado pelo autor, né? Onde você pode clicar aqui em editar resumo, tá? Nesse botão aqui, quando você tiver nessa tela aqui do seu cadastro, tá bom? E aí, a partir desse momento, você tem 12 menus aqui que eu vou falar rapidamente sobre eles, certo? Uma vez que o objetivo principal aqui era que todos tivessem com certeza aqui o cadastro do Lattes. Falar um pouco mais detalhadamente sobre cada menu, a gente pode deixar isso para um outro momento. Se houver necessidade, vocês me acionem aí na sala de aula do Google, certo? Mas eu entendo que o livro aí do IFMA, né, o manual do IFMA tá bastante detalhado, e acredito que vocês não vão ter nenhum problema, uma vez que a plataforma é bem intuitiva também, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre os 12 menus do Lattes, certo? Bom, então a primeira coisa que você vai chegar quando você fizer lá o seu currículo Lattes é nessa página inicial. A gente viu no slide anterior aí que você tinha até um resumo que você vai poder editar, inclusive, com esses 12 menus. Então aqui, dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, patentes, né, inovação, orientações, bancas, citações. E aí você já pode ter colocado aqui a sua foto, vai estar o link aqui para você poder mandar para as pessoas, né, acessarem a versão com os dados que são públicos do seu currículo. Aí a última atualização e a última publicação. Você atualiza e depois envia, né, para poder publicar, quando você preenche todos os dados, certo? Então, quando você abre ali em dados gerais, né, então primeiro aqui é dados gerais. Quando você abre aqui em dados gerais, você vai poder preencher os dados de identificação, prêmios e títulos que você possa ter ganho, um texto inicial ali, que é aquele, né, texto te apresentando, e outras informações que ficam lá no final do currículo, tá? Depois você vai para a formação acadêmica, né?
graduação, mestrado, doutorado, e aí depois você tem um campo específico para pós-doutorado livre docência, formação complementar, né, cursos de curta duração, cursos FIC e afins, né? Depois, quando você for atualizar sobre a sua atuação, né, você vai poder falar qual é a atuação profissional de agora, a sua linha de pesquisa, se você é membro de um corpo editorial, se é membro de um comitê de assessoramento, se é revisor de periódico, se é revisor de agência de fomento e quais são as áreas de atuação que você faz pesquisa. Quando vai falar sobre os projetos, né, você vai poder falar sobre projetos de pesquisa que você já participou ou coordenou, né, desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, projetos de ensino ou outros tipos de projetos, né? Depois você vai lá para produção bibliográfica. Essa produção bibliográfica, né, ela pode ser bibliografia mesmo, artigos publicados em periódicos, artigos ainda aceitos para publicação, livro, capítulo de livro, texto em jornal ou revista, publicação em anais de eventos, apresentação de trabalho, palestra, partitura musical, tradução, prefácio, pós-fácio ou outras produções bibliográficas. Quando você vai no menu de produção técnica, você pode, nessa produção técnica pode estar relacionada a uma pesquisa, um desenvolvimento tecnológico, uma extensão tecnológica, um programa de computador, um produto, um processo, uma técnica, trabalhos técnicos, cartas, mapas similares, cursos de curta duração também é uma produção técnica. Por exemplo, você ministrou um curso FIC, isso é uma produção técnica. Um material didático específico, uma editoração, uma manutenção de obra artística, uma maquete, uma rede social, um site, um blog, uma entrevista, mesa redonda, programa, relatório de pesquisa, outras produções técnicas, isso é tudo produção técnica. Inclusive é aqui que vai entrar o seu produto educacional, certo? Outras produções, produção artística cultural, artes cênicas, música, artes visuais, produções culturais. Patentes e registro, você vai colocar patente, o programa de computador, né, cultivar protegida, desenho industrial registrado, marca registrada, topografia de circuito integrado, eventos, participação, organização. Basicamente são esses dois tipos de eventos que você pode estar associado. Orientações, as orientações concluídas, seja de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado ou orientação em andamento. Bancas, mesma ideia, né? Você trabalha de conclusão ou comissões de julgadores de concurso, por exemplo, né? E por fim, a parte de citação, ou citações, né? Onde você aqui tem alguns tipos de redes aí, né? de citações. A Web of Science hoje é o Publons, né? P-U-B-L-O-N-S, Publons. É o site do Publons que domina aí e controla os periódicos que possuem relevância de publicação e de citação nessa rede, né? E antigamente, né, o site, a plataforma Lattes aqui, você entrava com um código lá que a gente chamava de Research ID, que era internacional, e o próprio Lattes já puxava, né, todas as suas publicações e citações, mas agora teve uma mudança na Web of Science para esse portal do Publons, e aí, portanto, agora você precisa de inserir manualmente o número de citações, o número de publicações que você possui. Mas isso você consegue acessar os portais, né, e conferir esses dados. Num outro momento eu posso mostrar isso para vocês. Da mesma forma, isso acontece com o Cielo, né, a rede Cielo, o Scopus ou outras bases bibliográficas, certo? Bom, pessoal, então isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero não ter demorado tanto assim e espero que vocês possam ter entendido a tarefa de vocês, né, entregar esse currículo Lattes e o memorial
no prazo que a gente estipulou aí, tá bom? Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aí no mural, né? E também a gente fica à disposição na sala de aula do Google. Até mais.